O que faço com esses números? O que faço com esses números? Olá pessoal, tudo bem? Continuando então aí com o nosso assunto sobre conjuntos, no vídeo de hoje vamos falar sobre conjuntos numéricos. Historicamente, diferentes tipos de números foram sendo criados de acordo com a necessidade da humanidade e mais tarde eles foram sendo classificados em conjuntos. O primeiro conjunto que nós vamos ver é o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. O conjunto dos números naturais é iniciado pelo zero e após o zero sempre acrescentamos uma unidade ao próximo número na sequência. Então nós temos 0, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Quando nós desejarmos excluir o zero de um conjunto, nós devemos utilizar o asterisco. E esse asterisco deve ser colocado acima e à direita do símbolo deste conjunto. Ou seja, se eu quiser eliminar o zero do conjunto dos números naturais, então eu vou colocar no símbolo do conjunto um asterisco acima e à direita deste símbolo. Aí o zero foi suprimido, portanto, este conjunto agora é iniciado pelo número 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Lembrando que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Olha só, esse conjunto agora que foi excluído ou suprimido o zero, ele recebe o nome de conjunto dos números naturais não nulos. Então nós podemos concluir que o conjunto dos números naturais não nulos é igual ao conjunto dos números naturais menos o zero. O conjunto dos números naturais pode ser colocado numa reta numérica, chamada de reta numérica natural. O que é isso? A reta numérica, ela coloca em ordem todos os números naturais. Então nós temos aqui o início, que é o zero. Então após o zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. Lembrando que na reta numérica, o espaço entre um número e outro deve ser exatamente o mesmo. O próximo conjunto a ser desenvolvido ou a ser montado é o conjunto dos números inteiros. Ele é representado pela letra Z. Para que veio os números inteiros? Na verdade, os números inteiros foi criado para ampliar o conjunto dos números naturais. Por quê? Porque existiam certas operações que nem sempre eram possíveis resolver dentro do conjunto dos números naturais. Por exemplo, nem sempre eu posso resolver as operações de subtração e divisão dentro dos naturais. Vamos ver um exemplo aí? Se eu pego 6 e divido por 3, 6 dividido por 3 é 2. 2 é natural, então é possível. Se eu pego 4 dividido por 1, 4 dividido por 1 é 4. 4 é natural, então é possível. Mas se eu pego, por exemplo, 5 e divido por 4, vai ser um número que não pertence a este conjunto. Como a subtração também. Se eu pego 6 menos 5, é igual a 1. 1 é natural, então é possível. Mas se eu pego, por exemplo, 2 menos 5, já é um número que não pertence aos naturais. Então houve o quê? A necessidade de ampliar este conjunto. Foi assim que surgiu o conjunto dos números inteiros. Portanto, o conjunto dos números inteiros, ele é formado por todos os naturais, está aqui os naturais, e além deles, agora acrescenta-se os números inteiros negativos. Como eu falei a respeito do conjunto dos números naturais, quando eu quero excluir o zero, nos inteiros também é a mesma coisa. Se eu quiser retirar o zero do conjunto dos números inteiros, eu tenho que colocar um asterisco acima e à direita do símbolo deste conjunto. Então nós temos aqui o conjunto dos números inteiros não nulos. Então você pode observar que o zero foi suprimido deste conjunto. Temos também aqui a reta numérica inteira. Então a reta numérica inteira ela é mais completa. Por quê?
Porque a reta numérica natural, ela tem início, que é o zero, e vai até o infinito. Só que a reta numérica inteira, ela é infinita tanto para o mais infinito, quanto para o menos infinito. E nós temos aqui o zero como sendo a origem da reta numérica inteira. Então, todos os números à direita do zero são os números positivos e maiores que o zero. E os números à esquerda do zero são os números negativos e menores do que o zero. Então, nós podemos concluir o seguinte: qualquer número negativo é menor do que o zero. Qualquer número positivo é maior do que o zero. Entre dois números negativos, o maior é o que está mais próximo do zero. E entre qualquer número positivo, o maior é o que está mais distante do zero. E entre dois números quaisquer, na reta numérica inteira, o maior sempre está à direita. A partir de conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, vamos então ver algumas observações. A primeira dela é o conceito de sucessor. O que é o sucessor de um número? O sucessor de um número é aquele número que vem imediatamente após o número dado. Exemplo, qual é o sucessor de 10? Quem vem logo depois de 10? Olha lá na reta numérica, aqui é o 10. Quem vem logo após o 10? O 11. Portanto, o sucessor de 10 é 11. Quem é o sucessor de menos 5? O sucessor é aquele que vem imediatamente após, ou seja, depois. Então, qual é o sucessor de menos 5? Vamos ver na reta numérica inteira. Quem vem depois de menos 5? É o menos 4. Portanto, o sucessor de menos 5 é menos 4. Tudo bem? Então, vamos continuar. Veremos agora o conceito de antecessor. Como eu acabei de falar, sucessor é aquele que vem logo após o número dado, e antecessor é aquele que vem imediatamente antes de um número dado. Por exemplo, qual é o antecessor de 1000? Lá na reta numérica, quem é que vem antes de 1000? É o número 999. E lá na reta numérica inteira, qual é o antecessor de menos 15? Quem vem antes de menos 15? É o menos 16. Tudo bem? Vamos agora para a terceira observação. O que são números consecutivos? Números consecutivos, olha só, é uma sequência de números cujo próximo termo é o antecessor mais um. Então, como exemplo, eu vou citar aqui um número qualquer, como o número 7. Como é uma sequência, o próximo termo vai ser este número mais 1, ou seja, 7 mais 1, que é 8, 8 mais 1, que é 9, 9 mais 1, que é 10. Pronto, eu tenho então aqui uma sequência de números consecutivos. Então, o que é uma sequência de números consecutivos naturais e inteiros? É aquela sequência que entre o primeiro e o último não falta ninguém. Nós podemos escrever ou expandir essa sequência assim, ó. Se eu tenho um número qualquer, como por exemplo o x, então se eu tenho um número x, então o próximo número, se ele é consecutivo, será x mais 1, o próximo x mais 2. Pronto, tem aqui também uma sequência de números consecutivos. Quarta observação, módulo ou valor absoluto. O que é isso? Módulo ou valor absoluto de um número natural ou inteiro. Módulo ou valor absoluto é a distância que o número encontra-se da origem, ou seja, é a distância que o número encontra-se do zero. Como se fala em distância, então descarta-se a possibilidade do número ser negativo. Portanto, o módulo de um número qualquer sempre é positivo. Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, o menos 3. Qual é a distância que o menos 3 está do zero? Se eu for graduar essa reta numérica inteira e cada espaço aqui é uma unidade,
Então, do menos 3 até o zero, eu tenho exatamente 3 unidades. E se eu for fazer a mesma coisa, qual é a distância do 3 até o zero? Então, a distância do 3 até o zero, eu tenho quantas unidades? 1, 2, 3, ou seja, 3. Então, nós podemos concluir que o módulo de menos 3 é 3 e o módulo de 3 também é 3, porque o módulo representa a distância que o número está do zero. Como que a gente indica isso? O módulo é indicado por essas duas barras na vertical. Então, nós temos aqui o módulo de menos 3 e o módulo de menos 3 é igual a 3. Está aqui, lê-se módulo de menos 3. Então, como o módulo é a distância, não tem sentido dizer em valor negativo. Exemplo, nós temos aqui, qual é o módulo de menos 10? É 10. Qual é o módulo de mais 358? 358. Por quê? São as distâncias que esses números encontram-se do zero. Quinta observação: números opostos ou simétricos. O que são números opostos ou simétricos? São aqueles números que apresentam o mesmo módulo. Então, para que dois números tenham o mesmo módulo, esses números devem ser iguais e de sinais diferentes. Então, como por exemplo aqui, o menos 3, qual é o módulo de menos 3? É 3. Qual é o módulo de 3? É 3. Então, menos 3 e 3, eles têm o mesmo módulo, portanto, eles são números simétricos ou opostos. Exemplo, eu tenho aqui menos 2 e mais 2. São dois números opostos ou simétricos. Eu tenho aqui mais 50 e menos 50. São dois números opostos, ou seja, dois números iguais de sinais diferentes. Por quê? Porque se você calcular o módulo de menos 2 é 2 e o módulo de mais 2 também é 2. Então, números simétricos ou opostos são números que possuem o mesmo módulo. E temos aqui a representação gráfica dos naturais e dos inteiros. Se eu for fazer a representação gráfica dos números naturais e dos inteiros, então eu poderia imaginar assim, ó. Se eu disser que esse conjunto aqui, ó, é o conjunto dos números inteiros, que eu vou representar por Z, então, onde estaria o conjunto dos números naturais? Como eu acabei de falar, os números naturais, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros, ou seja, os números inteiros contêm os números naturais, então os números naturais teriam que estar aqui dentro. Então, aqui é o conjunto N. Pronto. Como que a gente pode representar? A gente pode representar isso daqui, ó, que N está contido em Z, ou seja, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Tudo bem até agora? Vamos continuar? Vamos ver agora o terceiro conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, Q de quociente. De uma forma geral, nós podemos representar o conjunto dos números racionais por meio desta propriedade. Q é igual a x, tal que x é igual a p sobre q, onde o numerador p tem que pertencer aos números inteiros e o denominador q tem que pertencer aos números inteiros não nulos. O que isso significa? Significa dizer que todo número racional pode ser escrito na forma de fração, com o denominador diferente de zero. Ou seja, os números racionais podem ser escritos na forma de fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros, com o denominador diferente de zero. De um modo geral, eu fiz aqui uma representação para a gente indicar todos os números racionais. Então, os números racionais são formados por todos esses números. Os números naturais está contido dentro dos racionais, ou seja, os racionais contêm os naturais,
que é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Os racionais contêm os inteiros, que são os números negativos inteiros, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Agora, inclui-se as frações, escrita nessa forma P sobre Q, com P e Q pertencente a Z e Q diferente de 0. Então, como exemplo, nós temos 1 meio, menos 5 quartos, 2 quintos, 1 décimo e assim outros exemplos. E também, além dos naturais, dos inteiros e das frações, os racionais também podem apresentar os números decimais. O que são números decimais? São aqueles números precedidos de vírgula. E nós temos dois tipos de números decimais. Nós temos os decimais exatos e os decimais periódicos. O que é um decimal exato? É aquele que contém uma quantidade finita de números após a vírgula. Exemplo, 0,1, acabou, então é um decimal exato. 5,12, pronto, é um decimal exato. Menos 15,18, é um decimal exato. E o que é um decimal periódico? Olha o nome, decimal periódico. Decimal periódico é aquele número precedido de vírgula que possui um período. O que é período? Período é aquele número que repete infinitamente após a vírgula. E os decimais periódicos classificam-se ainda em decimais periódicos simples e decimais periódicos compostos. Qual é a diferença do simples para o composto? O decimal periódico simples é aquele que logo após a vírgula aparece o período. O que é mesmo o período? É aquele número que repete infinitamente depois da vírgula. Então, olha, 0,2222, quem é o período? 2. Logo depois da vírgula apareceu o período 2. 1,4444, quem é o período? 4. Então, logo depois da vírgula veio o período, que é 4. Por isso, decimal periódico simples. Outro exemplo, 12,48, 48, 48 e assim por diante. Quem é o período? 48. Então, logo depois da vírgula veio o período. Então, isso é um decimal periódico simples. Agora vamos ver o que é um decimal periódico composto. É aquele que entre a vírgula e o período existe um número diferente. E esse número é chamado de antiperíodo. Exemplo, 0,54444. Quem é o período? É aquele número que repete infinitamente após a vírgula. Então, o período é 4. Só que entre a vírgula e o período existe um número diferente, que é o número 5. Então, esse 5 é um antiperíodo. Então, este decimal é um decimal periódico composto. Outro exemplo, 1,3555. Quem é o período? 5. E o 3 é o antiperíodo. Então, entre a vírgula e o período existe o número 3. Portanto, este decimal é um decimal periódico composto. Como os números naturais e os números inteiros, os números racionais também podem ser representados na reta numérica, só que essa reta numérica ela é mais completa. Por quê? Porque essa reta numérica ela contém todos os naturais, tá aqui 0, 1, 2, até o infinito. Ela contém todos os inteiros, está aqui, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ela contém as frações, olha o exemplo de frações. Ela contém os decimais exatos, ela contém os decimais periódicos, ou seja, contém uma infinidade de números. E nós podemos logo, já aqui na observação final, concluir o seguinte: entre dois números racionais quaisquer, existem infinitos números racionais. Como eu fiz lá no conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros a representação gráfica, então vamos representar aqui a forma gráfica dos três conjuntos que nós já vimos, que são os racionais, os naturais e os inteiros. Então imagine o seguinte: se eu falar que esse conjunto aqui é o conjunto dos números racionais, então eu vou chamar esse conjunto aqui de Q. Como os números inteiros está dentro dos racionais, ou seja, o conjunto dos números racionais contém os números inteiros,
Então eu posso dizer que os números inteiros estão aqui, ó. Então este conjunto é o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. E lá no início do vídeo nós vimos que os naturais estão dentro dos inteiros. Então eu posso colocar aqui o conjunto dos números naturais. Pronto, olha aí, o conjunto dos números naturais. Então eu posso escrever isso daqui, ó, que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros está contido dentro dos racionais. Então isso implica o quê? Que o conjunto dos números naturais também está contido dentro dos números racionais. Ou seja, N está contido em Z, que está contido em Q. Eu já falei aqui sobre essa observação, novamente, entre dois números racionais quaisquer, existem infinitos números racionais. Até agora tudo bem? Vamos continuar? Agora que nós já sabemos bastante coisa sobre o conjunto dos números racionais e no conjunto dos números racionais, todos eles podem ser escritos na forma de fração, então vamos ver alguns casos aí de escrever números decimais na forma fracionária. E se o número não for decimal, ele pode ser escrito na forma de fração? Pode. Lembra? Os números naturais, os inteiros, são todos números racionais. Ó, 2 é natural, menos 1 é inteiro, menos 10 é inteiro. Eu posso escrever qualquer um desses números na forma de fração. Como? É só colocar o denominador 1. Olha aí. Pronto, eu tenho esses números aqui na forma fracionária. Tranquilo, né? Vamos ver agora como passar um número decimal para a forma de fração. A primeira que nós vamos ver são os decimais exatos. Como eu vou passar um decimal exato na forma de fração? É uma regrinha e ela é bem simples. Olha só, eu tenho um decimal exato, 0,1. Como que eu escrevo na forma de fração? Para escrever na forma de fração, eu preciso de um numerador e de um denominador. Então, é assim a regrinha. No numerador, você vai tirar a vírgula e vai ver o número que sobrou. Tirando a vírgula, sobrou quem? 1. Então, no numerador, coloca o número 1, que é o número que sobrou aqui após retirar a vírgula, certo? No denominador, você vai colocar o número 1 e vai acrescentar a quantidade de zeros de acordo com quantas casas decimais você tem. Quantas casas decimais eu tenho? Que aquele número depois da vírgula só 1, então acrescenta um zero. Portanto, nós temos aqui 1/10. Então, esse 1/10 é o quê? É a fração desse número decimal. Vamos ver outro exemplo? Então, eu tenho agora 1,4. No numerador, tira a vírgula. Então, no numerador ficou 14. No denominador, é só colocar o número 1 e acrescentar quantos zeros? A vírgula estava aqui. Como eu só tenho uma casa decimal, então vou colocar um zero. 14 décimos. Eu posso simplificar. 14 dá por 2, que é 7. E 10 dá por 2, que é 5. Pronto. Está aí. 7/5 é a fração desse número decimal. Outro exemplo, 1,24. Como que eu transformo na forma fracionária? No numerador, tira a vírgula. Tirando a vírgula, ficou 124. No denominador, coloca o número 1 e acrescenta quantos zeros? 1, 2. Então, tem aqui 1, 2. Certo? Como deu 124 sobre 100, eu posso simplificar. 124 dá por 2, que é 62, e 100 dá por 2, que é 50. Ainda dá por 2. 62 dá por 2, que é 31, e 50 dá por 2, que é 25. Como 31 é número primo, não dá mais para simplificar. Está aqui a fração 31/25avos. Se você pegar 31 e dividir por 25, você vai encontrar 1,24. E o último exemplo, nós temos 35,12.
Para passar para a forma de fração, no numerador tirar a vírgula, então ficou 3.512. Isso tudo dividido por, coloco o número 1 e acrescenta quantos zeros? 2 zeros. Está aqui. Então eu tenho quem? 3.512 dividido por 100. Como aqui terminou em 2 e aqui terminou em 0, são divisíveis por 2. Então eu posso simplificar. 3.512 dividido por 2 dá 1.756. E 100 dividido por 2 vai dar 50, certo? Como terminou em 6 e terminou em 0, ainda dá por 2. 1.756 dividido por 2 dá 878. E 50 dividido por 2 dá 25. Pronto. Então eu tenho essa forma fracionária, 878 dividido por 25, ou seja, 878 25avos. Agora vamos ver como passar um decimal periódico simples para a forma fracionária. Também tem uma regrinha e ela é simples. Se o decimal periódico simples, o que é o decimal periódico simples? É aquele que logo após a vírgula vem o período. Quem é o período? É o número que repete infinitamente depois da vírgula. Então, no caso, o período é 2. Como eu não tenho a parte inteira, é 0, o que eu faço? No numerador, você coloca o período. Quem é o período? 2. E no denominador, você vai colocar a quantidade de noves, de acordo com quantos algarismos tem o período. Como o período só tem um algarismo, então você coloca um 9. Então ficou 2 nonos. Pronto. 0,2222 é igual a 2 nonos. Se você pegar 2 e dividir por 9, você vai encontrar este decimal. Vamos ver outro exemplo? Então eu tenho aqui 0,1212. Você viu? Não tem a parte inteira. Então o que eu faço? No numerador coloca o período. Quem é o período? 12. Então vou colocar 12. E no denominador você vai colocar a quantidade de noves de acordo com quantos algarismos tem o período. O período tem 2 algarismos, então você coloca 2 9 sobre 99. Simplificando, 12 dá por 3, que é 4, e 99 dá por 3, que é 33. Então, isso daí é igual a 4/33avos. E vamos ver a letra C, que é um decimal periódico simples, só que ele tem a parte inteira. Como que a gente faz? Quando tem a parte inteira, você faz isso, separa a parte inteira da parte decimal. Então vai ficar 1 mais a parte decimal é 0,555 e assim por diante, certo? Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar a parte inteira, que é 1 mais, e a parte decimal, essa é a parte decimal, eu vou fazer o que eu fiz anteriormente, certo? Quem é o período? 5. Então, no numerador, você coloca o período, que é 5, como só tem um algarismo, divide por 9. Então, ali eu tenho uma soma de frações. Como eu tenho uma soma de frações, é o MMC, que é 9, divide pelo de baixo, 9 dividido por 1 é 9, 9 vezes 1 é 9, e mais 9 dividido por 9 é 1, 1 vezes 5 é 5, e 9 mais 5 é igual a 14, portanto, 14 nonos. Está ali a fração dessa dízima periódica 1,5555. Vocês viram que para cada um tipo de decimal tem uma regrinha? Então, para isso agora, nós temos uma regra geral. Por que eu vou mostrar para vocês essa regra geral? Porque ela transforma qualquer decimal, sendo ele periódico simples ou composto, na forma fracionária. Então vamos ver? A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ó, escreva na forma fracionária o decimal 12,4444. A primeira coisa é pegar o decimal e chamar de x. Então x é igual a 12,444 e assim por diante. O que eu vou fazer agora? Descobrir quem é o período. Quem é o período? É o número que repete infinitamente depois da vírgula. Então, o período é 4. 4 só tem um algarismo. Se só tem um algarismo, você vai pegar os dois membros dessa equação e multiplicar por 10.
Se tivesse 2 algarismos, multiplicava por 100, 3 algarismos por 1000 e assim por diante. Como só tem um algarismo período, multiplico os 2 membros por 10. 10 vezes x, 10x. Multiplicar um número por 10 é mover a vírgula para a direita. Como multipliquei por 10, move uma casa. Se eu multiplico por 100, move 2 casas. Por 1000, 3 casas e assim por diante. Então, vai sair daqui e vai vir para cá. 124,444 e assim por diante. O que você vai fazer? Você vai pegar agora a equação de baixo e subtrair da equação de cima membro a membro. Ou seja, primeiro membro subtrai com o primeiro membro. Então, vai ficar 10x menos esse x vai ser igual a 124,444 e menos o segundo membro lá de cima, que é 12,444 e assim por diante. Então, nós temos agora 10x menos x, 9x. Então, 9x é igual a... Observa que a parte decimal é a mesma. Se a parte decimal é a mesma, então essa parte decimal menos ela, eu posso cancelar a parte decimal. Sobrou 124 menos 12, que dá 112. O 9 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Portanto, x é igual a 112 nonos. Pronto. Essa fração aqui é a fração que gerou essa dízima periódica. Tudo bem? Aguarde só mais um minutinho que nós vamos aprender a resolver, ou melhor, transformar um decimal periódico composto em fração. Tranquilo? E aí, pessoal, para finalizar então esse vídeo, vamos aprender aí o último caso, que é passar um decimal periódico composto para a forma fracionária. O que é mesmo um decimal periódico composto? É aquele que entre a vírgula e o período existe um número diferente, que é o antiperíodo. Então, nós vamos usar aquela regra geral. Então, olha só, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar esse decimal aqui e chamar de x. Então, x é igual a 2,455 e assim por diante. O primeiro passo que nós vamos fazer é retirar o antiperíodo daqui. Ou seja, retirar o antiperíodo de junto do período. Como o antiperíodo é 4, só tem um algarismo, então eu vou multiplicar essa equação por 10. Tá lembrado? Multiplicando essa equação por 10 membro a membro, 10 vezes x, 10x. O que é multiplicar por 10? Mover uma casa para a direita. Então, sai daqui e vem para cá. Vai ficar 24,555 e assim por diante. Pronto. A primeira coisa que eu fiz, então, é retirar o antiperíodo de junto do período. Segundo passo. Quem é o período? 5. 5 só tem um algarismo. Se só tem um algarismo, multiplica por 10 novamente. Então, eu vou pegar essa segunda equação e multiplicá-la por 10. Multiplicar o quê? Membro a membro. Como aqui é 10x, multiplicar por 10 vai ficar 10 vezes 10, aqui é 100x. Multiplicar por 10 move uma casa para a direita. Vai sair daqui e vai vir para cá. 245,555 e assim por diante. E agora, o que eu faço? Eu vou pegar essa equação de baixo e subtrair da de cima, que no caso é a do meio, membro a membro. Então, eu vou pegar 100x menos 10x, isso é igual a 245,555 menos a de cima, que é 24,555. Então, eu tenho 100x tira 10x, dá 90x. E isso é igual a... Tá lembrado? Esse número aqui depois da vírgula e esse número depois da vírgula é exatamente o mesmo. Então, eu corto esse com esse. Sobrou quem? 245 tira 24. Então, vai ficar 221.
Pronto, 90 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 221 dividido por 90. Aí não deu para simplificar, então essa é a fração que gerou essa dízima periódica. Beleza? Se gostaram do vídeo, inscreva no canal e o próximo vídeo que eu vou postar vai ser a respeito dos números irracionais e dos números reais. Aguardem!